Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova, se você é novo por aqui, eu sou a Angélica, eu sou terapeuta holística, trabalho com florais de Bach e com tarô. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um atendimento que eu fiz de uma cliente muito querida e que eu acho que a reflexão que eu levei para lá, das cartas que saíram para ela, é muito aplicável para a nossa vida também. A gente vai conversar sobre o que é ideal e o que é possível na vida. Eu estava lendo a mandala astrológica, né, dessa cliente. A mandala astrológica é um trabalho que eu faço, onde a gente faz a leitura de 12 áreas da vida da cliente, onde a gente vai ver o que está bom, o que precisa melhorar, aquilo que pode estar no caminho dela, né, que ela pode ajustar caso ela queira que aquilo não aconteça ou que aquilo venha acontecer. Então ela faz ajustes de acordo com aquilo que vai sendo trazido de informação. E a gente estava lendo a casa 5, que é a casa do signo de Leão, que fala sobre a autoestima. E aí eu me lembro que saiu para ela a carta, deixa eu achar a carta aqui, a carta da Lua. Aqui. A carta da Lua, né? A carta da Lua é uma carta que fala sobre ilusões, sobre aquilo que está oculto, aquilo que a gente não está enxergando da forma que é real, a realidade. E aí me veio muito de trazer essa mensagem para ela, que é para ela olhar para a vida dela como a vida dela realmente é, não aquilo como ela gostaria que fosse, por exemplo. Então, às vezes, ela estava lutando muito para chegar em algo porque ela tinha um ideal de autoestima que talvez não fosse o possível para ela naquele momento, devido às configurações de vida dela, da rotina dela, tá? O que isso quer dizer pra gente? Que às vezes na nossa vida, a gente tem aquilo que é ideal, mas não é o possível naquele momento. Por exemplo, às vezes você é uma mãe que acabou de ter bebê. E aí você tá toda aquela fase do puerpério, dificuldades para dormir, né? O bebê que acorda à noite, precisa amamentar. E você tá se sentindo muito parada na vida, não tá fazendo exercício físico, né? Você não entende que esse é o momento para você descansar, se acalmar, dormir melhor, esperar, né, o seu humor melhorar, os hormônios se estabilizarem novamente. E aí você vai ver o vídeo de uma influencer que acorda 4 horas da manhã, vai fazer exercício físico, faz um monte de leitura, come um monte de ovo no café da manhã, 20 ovos, né, com bacon. E você ali, né, olha aquilo e fala: nossa, eu tô fazendo tudo errado. Desde que meu bebê nasceu, eu não consigo mais me exercitar, eu não consigo mais ler um livro, eu não consigo nem assistir uma série. E o que tá acontecendo com a minha vida? Não, eu vou agora ter um plano de disciplina e vou entrar aqui desse jeito, vou acordar às 4 horas de manhã. Que nem a influência do. Você vai quer fazer isso. Então você coloca o seu despertador para despertar às 4 horas da manhã, aí seu bebê acorda meia-noite. Se o bebê acorda 2 horas da manhã, ou você não consegue dormir por algum motivo e 4 horas da manhã você está de pé, você tenta fazer isso por uma semana e aí não dá certo, você cai de novo na procrastinação, na pausa. Por quê? Porque você não soube olhar para a sua realidade, você está vivendo uma ilusão, olha a lua, do que deveria ser. Para uma mãe que acabou de ter bebê, que está no puerpério, acordar 4 horas da manhã, comer, sei lá, 600 mil ovos, tomar aquelas proteínas, é bom? É a realidade dela? É o que ela se sente bem? Talvez não. Essa mãe precisa, na verdade, de descanso, de cuidado, de um tempo com o bebê, de se adaptar à nova rotina. Talvez ela precise de 20 minutos de yoga só, na hora que o bebê for tirar aquela soneca da tarde. Ela vai lá, faz um exercício, só uma yoga levinha e pronto. É isso que dá para ela fazer. É isso que está dentro do possível para ela. Muitas vezes na nossa vida a gente vai desse 8 para esse 80, eu não faço nada e quero fazer tudo. E aí acaba não fazendo nada também, porque o 80 é muito inatingível. Não cabe na nossa rotina, não cabe em quem a gente é naquele momento de vida. E a gente não consegue fazer, né? Então, na nossa vida a gente precisa aprender a olhar para a nossa realidade, para aquilo que realmente cabe pra gente. Então, por exemplo, você quer aprender um idioma novo. E aí você tem só 15 minutos na hora do almoço para estudar. Ou, sei lá, no trem, no ônibus. Mas você coloca na cabeça que você precisa estudar 2 horas com aquela professora que estudou em Cambridge. É o ideal. Para mim também. Mas é o possível? É o que dá para ser feito?
Às vezes é para você usar aquele app da coruja, né? Você sabe qual que é que eu tô falando, né? Não é publi, tá? Eu uso ele também. Entende? Você precisa usar esse aplicativo. Ou você precisa ir num vídeo de uma professora de inglês aqui do YouTube e praticar. Ou comprar um livro. É o que é possível para você. Não é o ideal. O ideal talvez seja fazer um intercâmbio, né? Em Londres, Nova York. Talvez esse seja o ideal. Mas é possível. Com o dinheiro que você tem hoje, com a rotina que você tem, com os gastos que você tem, estudar inglês em Londres, talvez seja o ideal, mas o possível não. Entendeu? Então, a gente precisa aprender a entender a nossa realidade para que a gente não fique muito tempo presos nessa energia do 2 de ouros. Essa coisa de ficar sempre no 8 ou 80, meio instável, sem saber direito para onde vai, tentando equilibrar as coisas que não são para você, porque você entrou no Instagram e você viu a vida do outro e quis que a sua rotina fosse igual à vida do outro. Mas aquela rotina não cabe para você porque ela é a rotina do outro. E isso as redes sociais são muito cruéis e fazem muito com a gente. A gente ficar de olho no outro para que a nossa vida seja igual, quando na verdade somos seres completamente diferentes, por conta de tempo, dinheiro, rotina e várias outras circunstâncias. Não dá. Não dá para eu estar passando por um momento difícil na minha vida, de alguma coisa trágica que aconteceu, olhar para a vida da influencer que tá lá correndo de manhã cedo e querer fazer igual. Não tem como. Eu preciso adaptar para minha rotina, senão eu vou ficar sempre no sofrimento psíquico, de que eu não tô fazendo o suficiente, eu não estou sendo o suficiente, eu tô fazendo tudo errado. E aí é o 8 ou 80. Quando não consegue o 80, volta pro 8 e se frustra. Entende? E como que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, conhecendo a sua realidade, quem você é, o que cabe para você. Uma mãe que acabou de ter bebê, o que cabe para ela. Um empresário que tem poucas horas por dia, o que cabe para ele. Uma terapeuta como eu, que trabalha em outro emprego, o que cabe para ela. Para fazer exercício físico, por exemplo, eu faço só 20 minutos por dia. Porque eu não tenho uma hora para fazer. Porque eu trabalho, eu entro cedo no trabalho, então eu acordo um pouco mais cedo para fazer o exercício, para não fazer à noite, que é o momento que eu tenho para estudar ou para atender alguém. Porque eu tô sempre estudando também, é incrível também isso. Então eu sempre tô com um curso novo, lendo um livro. Ah, a hora que eu leio o livro, por exemplo, é na hora do meu almoço. São 20 minutos para ler um livro, 15 minutos. Porque eu não tenho uma hora para ler um livro. O ideal seria que eu tivesse uma hora tranquila, assim, que eu ficasse, né, fazendo, mas não tá. Quando eu chego em casa eu quero estudar, às vezes eu quero até só descansar, também, que eu tô muito cansada do dia. Então eu coloco o que é possível na minha rotina. E é isso que a gente tem que aprender, é isso que eu tenho que aprender, que você tem que aprender. Porque às vezes a gente fica ali olhando a vida do outro, né, da influencer, da academia, da mulher que, sei lá, fez 50 plásticas e fala que não fez nenhuma, e você fica olhando para o seu corpo, para a sua autoestima, se colocando no ideal daquela mulher e não entende que isso não é possível para você, porque a sua vida é outra, você é outro ser. Existem várias nuances que formam um ser humano e a gente às vezes olha para uma só. A gente não olha para o todo, para quem nós somos, e é aí que a gente se perde de nós mesmos. E é aí que a gente perde o nosso ponto de equilíbrio. E como voltar para si? É isso, é se olhando, é se trabalhando, é percebendo quem eu sou no meio dessa bagunça toda. Que é esse monte de informação que chega até mim. O que é possível para mim na minha rotina como mãe, como esposa, como filha, como marido, como namorado? O que é possível dentro dessa rotina? E adaptar isso para a realidade para fazer algo. Porque se a gente fica aqui, ó, tentando equilibrar extremos, a gente não chega em lugar nenhum. Uma hora a gente derruba alguma coisa. Então a gente precisa de duas energias muito interessantes do tarô. A temperança, para equilibrar isso, para ter paciência com a gente, com quem nós somos, com a nossa rotina. E a rainha de ouros, para que a gente possa ser mais realista, olhar para as coisas como elas são. Como essas energias do tarô podem me ajudar? Como símbolos, como arquétipos, como você queira chamar, como lembretes. Olhar para isso e voltar para o ponto de clareza mental. Ah, eu preciso ser mais realista. Eu preciso ter mais paciência comigo. Eu preciso olhar para a vida como ela é. Para fazer o que é possível fazer. Tá?
e sair dessa energia de ilusão da lua, do ideal do outro na minha vida. Esquece o ideal do outro. Pense no seu possível. Até o que é ideal para você, às vezes não é possível para você. Entende? A gente precisa adaptar, remodelar, para não deixar de fazer. Eu vejo muita gente não fazendo o que é necessário fazer porque está sempre buscando um ideal. É as 2 horas de inglês com a professora de Cambridge, com a professora de Harvard, sei lá. Mas às vezes só dá para baixar aquele aplicativo e ficar lá. I eat 3 large pizzas. De repente é isso que é possível. Tá tudo bem. Né? Essa cobrança extrema acaba levando a gente para um estado de nada, de não se mexer, de não fazer. Principalmente se você tiver uma tendência perfeccionista. Você não faz nada, você não se movimenta. E para se movimentar, a gente precisa olhar para o que é possível e sair dessas divagações da mente. E como eu faço isso também com florais de Bach? Tem uma dica para você aqui, uma sugestão. Clematis. Um floral muito bom para a gente sair dessas ilusões mentais, desse pensamento que fica divagando. Ai, se eu estudasse com tal professora, com tal professor, se eu conseguisse estudar para aquele concurso 8 horas por dia, que é o ideal, mas o possível, eu só tenho 2 horas por dia. Então eu vou me dedicar nessas 2 horas. Eu não tenho 1 hora para fazer exercício, então eu vou me dedicar nos meus 20 minutos. Vai modelando a sua vida, que o caminho vai se abrindo para você. Quando você decide tocar a sua vida com aquilo que você tem, ela não fica estagnada, ela se movimenta. E energia movimentando, gira a roda. E a jornada se reinicia para um ponto mais satisfatório para você, tá bom? E eu vou encerrar esse vídeo de hoje lendo uma carta que, inclusive, também saiu para minha cliente, que eu achei que é uma carta excepcional. Para você que é 8 ou 80 e acaba não fazendo nada, que vive nessas ilusões da mente, que é essa carta aqui, ó. Tudo com moderação, do oráculo da alma. Eu vou ler a mensagem dela para vocês, tá? Você se sentiu indulgente demais em alguma área da sua vida ultimamente? Está comendo chocolate, por exemplo, como se não existisse um amanhã? Desistiu do seu regime e começou a ficar no sofá por mais tempo do que seria saudável? Estourou o seu orçamento de modo que agora está suando para descobrir como pagar a conta do cartão de crédito no mês que vem? A vida se tornou só divertimento e nenhum trabalho? Ou você caiu no extremo? Muito trabalho e nenhum divertimento. Bem, em todos esses casos, você perdeu o seu equilíbrio psicológico e seu espírito está chamando você de volta para o centro. Nem 8, nem 80. Centro. O propósito da alma agora é seguir uma disciplina que o leve a crescer e que não asfixie. É importante exercer o autocontrole, mas não se negar a ponto de tirar toda a doçura da sua vida, ou a ser tão indulgente que o excesso o deixe doente. A lição para sua alma é: siga uma disciplina espiritual de moderação e evite os extremos de qualquer tipo. Permita-se aproveitar as coisas boas da vida, mas não se deixe encobrir o seu bom senso. Ofereça a si mesma ou a si mesmo possibilidades que ficam no meio termo. E lembre-se de que a opção de tudo ou nada é uma escolha que nunca funciona. Que é esse 8 ou 80 que deixa a gente vivendo nessa ilusão do que é melhor pra gente. Então, procure na sua vida hoje, se você não está conseguindo realizar suas tarefas, se você tem objetivos e não está conseguindo concluí-los, onde foi que você definiu coisas ideais? Olha para isso e tenta ver o que é possível dentro da sua jornada, dentro da sua rotina, né? Como mãe, como esposa, como profissional, como namorada, como filha, como irmã, como filho, como irmão, como namorado, como esposo. Olha, como profissional. O que você definiu como ideal e que você não está conseguindo fazer? Porque você colocou metas muito irreais. Agora, veja o que é possível e comece a se movimentar. Espero que tenha te ajudado. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!